Pastor Kennedy e estarei gravando algum conteúdo aqui para a Primeira Igreja Batista Livre de Campinas. Nós vamos fazer uma reflexão sobre Entre o Pânico e a Imprudência. É o título da nossa reflexão de hoje. E a nossa reflexão estará baseada em Números capítulos 13 e 14. Nós vamos conversar sobre uma história, um incidente que aconteceu na história do povo de Israel e vamos tirar algumas lições para isso. Deus chamou Moisés para tirar os israelitas da escravidão do Egito e para conduzi-lo, nas palavras de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 8, a uma terra fértil e espaçosa que produz leite e mel com fartura. Essa expressão que produz leite e mel com fartura significa simplesmente que é uma terra que produz as coisas básicas que o povo necessita e também coisas muito gostosas, né? Com mel, com fartura. Depois de um processo complexo, onde Deus demonstrou o seu poder, que o seu poder sobre o Egito era maior que aquela do Egito, o Egito que era a superpotência da época, ele realizou vários milagres para tirar o povo de Israel do Egito, e depois no caminho para a terra que ele tinha prometido dar aos israelitas, ele também realizou muitos outros milagres, tudo isso para mostrar o cuidado que ele tinha para com o povo, protegendo o povo e também provendo tudo que eles necessitavam. E quando eles estavam quase chegando à fronteira desse país, dessa terra prometida, é que acontece a história que nós vamos ler hoje, começando em Números capítulo 13. Primeiramente, vamos ler os 3 primeiros versículos. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Então Deus tinha mandado que Moisés designasse uma pessoa de cada tribo, das 12 tribos que tinham, e que eles fossem como uma delegação para ver esta terra que Deus estava dando para eles. Eles passaram 40 dias visitando essa terra, explorando a terra, foram do sul ao norte, do leste ao oeste, e na volta trouxeram algumas amostras dos frutos que eram produzidos ali naquela boa terra. Pulando então para o versículo 27 do capítulo 13, vemos a constatação desses representantes, vemos que eles constataram a veracidade daquilo que Deus tinha dito. No versículo 27 diz: este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. E eles estavam falando do fato de que colheram um cacho de uvas que necessitou 2 pessoas para carregar esse cacho de uva de tão grande que era. E isso era como prova daquilo que Deus tinha dito, de que tinha fartura naquela terra. Versículo seguinte, o versículo 28, começa com a palavra contudo. Então, o versículo 27 são as boas notícias daquilo que eles encontraram. Mas o versículo 28 começa com essa palavra contudo. E o restante do relatório descreve as dificuldades que eles viam, que esses representantes viam, na realização daquilo que Deus tinha ordenado para o povo de Israel. Os versículos 28 e 29. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Os descendentes de Anak são gigantes.
Os amalequitas vivem no Negueb e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Então, eles estavam dizendo para o povo nesse relatório que esses povos que viviam na terra, eles eram poderosos demais, que eles viviam em grandes cidades, cidades fortificadas, onde tinha gigantes na terra, estavam vendo todas essas dificuldades. No versículo 30, nós lemos: Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Calebe, juntamente com Josué, eram também dois dos representantes que foram naquela comitiva de 12 pessoas. Então Calebe, ele tinha visto a terra, ele estava na mesma comitiva, mas ele teve uma posição, uma postura diferente. E quando os outros 10 começaram a dar esse relatório negativo, ele começa então a acalmar o povo e a encorajá-los a fazer aquilo que Deus tinha mandado que eles fizessem. E ele está relembrando o povo de que Deus tem uma solução. Se ele mandou que fizessem isso, ele tem uma solução. Versículos 31 a 33. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Então, os outros 10 representantes, eles acabaram exagerando um pouco no relatório que deram. Exageraram os fatos. Vamos continuar lendo para ver o resultado desse relatório que esses 10 representantes deram. Já agora no capítulo 14, versículos 1 a 4. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando por essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Aquele relatório exagerado que os 10 representantes deram levou o povo ao pânico. Eles começaram a tirar conclusões e fazer predições de coisas que não condiziam com a realidade. Eram coisas muito exageradas que não condiziam com a realidade. Eles disseram coisas como, por exemplo, nós vamos morrer em combate, as nossas esposas, nossas crianças serão capturadas, a vida era muito melhor no Egito. Lembrando que no Egito eles viviam como escravos e viviam uma vida muito difícil. No entanto, nesse momento eles estavam sendo levados pelas suas emoções. E mais, eles se rebelaram contra Moisés e Arão, que foram os líderes que Deus tinha escolhido a dedo para conduzir o povo. No versículo 4, eles disseram: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Mas pior ainda, eles tinham se rebelado contra o próprio Deus, que Deus é que tinha mostrado esse caminho e dito que eles deveriam entrar nesta terra e que seria uma terra boa que ele daria para eles. Mas eles perderam a confiança em Deus, levados pelo histerismo e por este efeito manada que foi criado pelo relatório negativo.
Nos versículos seguintes, que nós não vamos ler, vemos a ira de Deus contra o povo. E ele acabou decretando de que o povo não entraria nesse momento então na terra por causa da falta de obediência, da falta de confiança nele, que esta geração inclusive não entraria nesta terra que Deus tinha prometido para eles. Eles iriam ficar vagando no deserto por 40 anos e só os filhos é que entrariam na terra prometida. A exceção foi Caleb e Josué, justamente os dois que deram um bom relatório e que permaneceram fiéis. Os outros 10 membros da comitiva que tinham entrado na terra prometida, eles morreram de uma maneira repentina. E Deus então os castigou dessa forma. Pulando agora para os versículos 39 a 45, que são os últimos versículos que nós vamos ler desse trecho do nosso texto, capítulo 14, versículos 39 a 45. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, essas palavras são o castigo que Deus estava dando aos israelitas. Eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram. Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: por que desobedeceram a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentaram os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus, que viviam naqueles montes, desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormá. Aqui nós vemos um efeito pêndulo. De um dia para o outro, eles passaram do pânico, da histeria, da falta de confiança em Deus, e eles foram para o outro extremo. A pseudo-coragem impulsiva, a imprudência, o desprezo às advertências que Moisés tinha feito, a falta de uma estratégia, vamos que vamos. E o mais grave, desobedeceram ao Senhor Deus. Qual foi o resultado? Uma derrota total para aqueles que insistiram, então, em entrar na terra. Esse incidente nos ensina dois extremos muito perigosos quando nós somos confrontados com situações difíceis. Um extremo é enfrentarmos esses momentos difíceis com falta de coragem ou falta de fé, com pânico e histeria, agindo pelas emoções e deixando para trás tudo o que foi aprendido de um Deus Todo-Poderoso e da maneira como ele toma conta do seu povo. Então, essa é uma maneira extremada de reagir. O outro extremo perigoso é quando o comportamento ele é muito impulsivo, imprudente, intempestivo, não pensado e também, nesse caso, desprezando a Deus. Mas existe uma terceira posição nessa história, que foi a posição que Caleb e Josué tomaram. Foi, antes de mais nada, uma posição de fé em Deus e nas promessas que ele tinha feito para o povo de Israel. Foi também uma situação onde eles fizeram uma melhor avaliação dos fatos e não se desesperaram, mas foram mais sábios. Tentaram também acalmar a multidão. Agiram como agentes de paz e de conciliação.
não temeram também discordar daqueles outros 10 que tinham dado um relatório exagerado, um relatório que causou descrença, que causou confusão, pânico e histeria. A longo prazo, esta posição de Caleb e Josué, mais equilibrada, mais sábia, os levou a serem recompensados. Eles foram os únicos dessa geração que entrou na Terra Prometida. E além disso, Josué foi o sucessor de Moisés, mais tarde, anos mais tarde. E Caleb, ele recebeu uma porção muito importante na Terra Prometida, que foi dada para ele, com uma cidade importante, a cidade de Hebrom. Eles foram recompensados por essa posição mais equilibrada e mais sábia que tomaram. Podemos aplicar esses princípios em muitas situações diferentes da nossa vida, situações onde vivemos dificuldades. Mas eu quero fazer uma aplicação, ao encerrarmos então essa reflexão, uma aplicação para a situação da pandemia que nós estamos vivendo agora. Algumas pessoas estão reagindo de forma extremada, com medo, demonstrando falta de confiança em Deus, chegando até alguns extremos do pânico e da histeria, da mesma forma que o povo de Deus reagiu. É uma posição muito perigosa para a nossa fé. É uma posição também que contagia muito as outras pessoas. Da mesma maneira que aqueles 10 representantes com seu relatório contaminaram todo o povo com a negatividade, a nossa posição de extremada, de medo, de pânico, pode contagiar outras pessoas também. Outras pessoas estão reagindo no outro extremo, estão reagindo de forma impulsiva, com imprudência, desprezando as advertências, resistem às orientações que as autoridades estão dando com relação à sua conduta, como deve se conduzir e tudo. Já tenho ouvido várias coisas aí de pessoas, principalmente nas redes sociais, a gente vê diferentes opiniões das pessoas com relação ao que está acontecendo. E alguns desses que estão tomando atitudes extremadas, nós vemos alguns com uma conspiração demoníaca, crendo numa conspiração demoníaca, que o coronavírus seria um ataque espiritual, e que esse ataque espiritual deve ser combatido com uma batalha espiritual, principalmente guerreando contra Satanás, com oração e tudo, e através disso que o cristão não seria atingido por esse vírus, guerreando dessa forma numa batalha espiritual. Tenho visto até alguns versículos sendo usados, por exemplo, o Salmo 91, no versículo 7, nós vemos que esse versículo é usado: ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Ou então os versículos 10 e 11, também do Salmo 91. Nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Temos que lembrar que os salmos são poesias de pessoas que estão falando com Deus. Essas não são promessas de Deus para nós hoje. São poesias dos salmistas com relação a Deus, pensando sobre a maneira como Deus tem protegido o seu povo, principalmente o povo de Israel, falando sobre o povo de Israel. Então essas não podem ser usadas como promessas para nós hoje, que esse mal não vai afetar o cristão. Sabemos que esse mal tem afetado cristãos tanto quanto não cristãos. Tenha fé em Deus ou não tenha fé em Deus, todos estão sendo contaminados. Outros citam Deuteronômio capítulo 7, versículo 15, o Senhor os protegerá de toda enfermidade, não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos.
Esta é uma promessa, é verdade, é uma promessa. Mas é uma promessa que foi feita para os israelitas em uma época determinada, que foi a época em que o povo de Israel estava vivendo sobre uma teocracia. Isso é, um governo direto de Deus sobre o seu povo. Então, essa promessa de Deus, ela não é válida para os cristãos hoje. Então, além dessas pessoas que têm essa teoria de conspiração demoníaca nesse vírus, outros veem a pandemia como uma conspiração econômica, de algumas economias tentando derrubar outras economias, ou de algumas empresas multinacionais fortes tentando derrubar outras e ganhar com essa pandemia e essa crise. Outros veem a pandemia como sendo uma conspiração política. Outros acham que se curvar às recomendações excepcionais que estão sendo feitas atualmente é se curvar diante de autoridades que vão cada vez mais cercear a nossa liberdade, inclusive a liberdade religiosa. Todas essas posições são de resistência imprudente. No entanto, em momentos nos quais estamos vivendo hoje, nós necessitamos de mais Calebes e Josués. Pessoas que falam, calma gente, vamos com calma, vamos pensar nisso, vamos ter fé em Deus, vamos fazer aquilo que Deus tem prometido para nós. Cada um de nós deve manter a calma, ser um agente de paz, usar de sabedoria, tomar decisões equilibradas. Nós precisamos de mais Calebes e Josués. Na época de Davi, logo que ele tinha sido designado por Deus como sendo o próximo rei, mas ainda não tinha assumido, Saul ainda teimava em permanecer no poder, 200 chefes da tribo de Issacar se juntaram a Davi. Em 1 Crônicas 12, 32, nós lemos o seguinte sobre esses 200 chefes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Esses eram homens sábios. Eles tinham uma boa leitura daquilo que estava acontecendo, da situação da sua época. E eles deram bons conselhos a Davi. É o que nós estamos precisando hoje também, de mais chefes de Issacar, pessoas com sabedoria, que entendem bem o que está acontecendo e que mantêm a calma. Para concluir, se você estiver vivendo em um desses extremos, por exemplo, vivendo no extremo do pânico, perdendo a calma, deixando de confiar em Deus, o que é que você pode fazer? Primeiramente, pare. Reconheça o seu erro. Peça perdão pela maneira como você tem reagido. E comece a buscar mais a Deus. No entanto, se você tem caído na outra extremidade, bancando o valentão, resistindo aos conselhos das autoridades e dos especialistas, você também deve fazer a mesma coisa, reconhecer o seu erro, pedir perdão e começar a buscar mais a Deus e deixar a sua imprudência. Se você não tem caído em nenhum desses dois extremos, você se vê aí mais no meio, mas você se vê paralisado, não conseguindo fazer nada, não sabendo, estando perdido sobre o que você deve fazer, acorde. Seja proativo, procure se planejar e fazer coisas que sejam positivas. Encoraje as outras pessoas. Procure ver como você pode ser útil durante esse período. Reative a sua criatividade, fazendo coisas de uma maneira diferente. E, principalmente, estabelecendo uma rotina para as suas disciplinas espirituais.
principalmente leitura da palavra de Deus. Agora você tem tempo, você está em sua casa, em quarentena, você tem mais tempo para se dedicar à leitura da palavra de Deus. E passe mais tempo também orando, passe mais tempo falando com Deus. É um momento de nós nos voltarmos mais a Deus. Vamos orar. Senhor, nesse momento, sabemos que estamos vivendo tempos diferentes, tempos nunca vistos antes, pelo menos não na nossa vida, não nesse período em que nós temos vivido. Sabemos, Senhor, que tudo isso tem quebrado as nossas rotinas e às vezes isso nos deixa um pouco perdido. Alguns não têm sabido como reagir. Nós pedimos, Senhor, que nesse momento, com esse estudo, que possamos entender, Senhor, que devemos evitar os extremos de cair no medo, de cair na histeria, Senhor, nos deixando levar por nossas emoções. Ao mesmo tempo, não devemos ser imprudentes e bancar o valentão, mas ajude-nos, Senhor, a sermos como Caleb, como Josué. Ajude-nos, Senhor, a agirmos com sabedoria. Ajude-nos a ser como aqueles líderes de Issacar, que entendiam bem os seus tempos, faziam uma boa leitura do seu tempo e reagiam de forma equilibrada. Ajude-nos, Senhor, a evidenciar isso nas nossas vidas. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.